Então, versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 1, está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O apóstolo Paulo, interessante que ele começa essa carta fazendo tudo o que ele faz em todas as outras cartas. Ele traz a primeira saudação, cumprimenta os irmãos, né? Expressa a alegria dele para com aquela congregação, mas depois ele traz as exortações devidas, de acordo com a necessidade de cada igreja, de cada congregação. E aqui o apóstolo Paulo começa trazendo, no versículo 10, uma exortação para a igreja de Coríntio, falando de unidade, falando de união. Parece que Paulo ouviu falar, segundo o versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Então a família de Cloe provavelmente era lá da cidade de Corinto, fazia parte da igreja de Corinto, e vendo ali contendas no meio da igreja, notificaram o apóstolo Paulo, não sei se por carta, não sei se mandaram um mensageiro com palavras ou se com alguma coisa escrita, mas o certo é que eles notificaram o apóstolo Paulo que não estava havendo na igreja de Corinto a devida unidade, que na igreja estava havendo divisão, que na igreja de Corinto estava havendo dissensão, facção. E nós sabemos que divisão, dissensão, facção, falta de unidade, isso é obra da carne. E a igreja de Corinto não era uma igreja carnal, era uma igreja espiritual. Porém, mesmo sendo um povo espiritual, que conhecia a vontade de Deus e que tinha o Espírito Santo, de modo que todos os dons se manifestavam naquela igreja, eles estavam deixando levar, dando lugar à carne. Estava surgindo grupos dentro da igreja, como Paulo diz no verso de número 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz, um diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, o outro diz eu sou de Cefas, que é Pedro, e o outro diz eu sou de Cristo. Então as pessoas estavam ali entrando numa disputa, porque Paulo pregou para os coríntios, Cefas também parece, pelo que diz aqui, parece que teve, Pedro, né, Cefas, também parece que teve uma influência doutrinária naquela igreja, e Apolo também esteve pregando naquela cidade, e anunciando Cristo, e agora alguns irmãos estavam ali dizendo, não, eu sou o seguidor de Apolo, foi Apolo quem pregou para mim, foi Apolo quem me ganhou para Jesus, eu sou o seguidor de Apolo. E outro irmão está, não, pois quem pregou para mim foi Paulo, eu sou seguidor de Paulo, foi Paulo quem pregou para mim. Outro, não, pois eu sou seguidor de Pedro, Pedro quem pregou para mim, eu sou seguidor dele. E outros diziam, não, pois eu não sou seguidor nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou seguidor é de Cristo. E Paulo olhou para essa situação e viu algo perigoso, porque quando alguns irmãos estavam valorizando um homem de Deus em detrimento do outro, Paulo viu que ali estava sendo praticada idolatria. Paulo achou aquilo perigoso. Não posso amar o pastor Jardel mais do que o Auricélio, e eu não posso amar o Auricélio mais do que o Gilmar. Eu preciso amar o Auricélio, o Gilmar e o pastor Jardel de uma forma igual. Ah, mas é porque eu gosto mais, que é quando o pastor Jardel que está pregando. Quando é o pastor Jardel que está pregando, eu vou para a igreja. Quando é o Auricélio, eu não vou. Quando é o Gilmar, eu não vou. Não. Se os três estão trazendo a mensagem pura, genuína e verdadeira, eu me alegrarei de ir, independente de quem vai ser o pregador. Nós não podemos permitir que esse espírito de facção da igreja de Corinto, né, que não é da igreja de Corinto, obviamente, né, mas esse espírito de facção que entrou dentro da igreja de Corinto, vem entrar em nosso meio. Mas ainda havia outros irmãos que dizia o quê? Eu sou de Cristo. E esse aqui estava dando a entender o que com isso? Não, eu não me sujeito à liderança desses homens aí.
O meu líder é Cristo, eu não me sujeito, não obedeço Paulo, não obedeço Cefas, não obedeço Apolo, eu obedeço apenas a Cristo. Estava errado também. Paulo também estava repreendendo. Por quê? Porque se Deus pôs aqueles dirigentes na igreja, era para as pessoas ouvirem a direção daqueles homens e obedecer. Então você está vendo como a coisa está bagunçada. Aqueles que viam outros dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e diziam, não, pois eu sou de igreja. Achava que estava sendo melhor do que os outros, mas Paulo diz que está errado tanto quanto os outros. Porque na verdade todos nós somos de Cristo. Porém, devemos obedecer a direção bíblica genuína que Deus dá aos nossos pastores. E não valorizar este mais do que aquele. Eu digo isso dentro da verdade. É claro que está pregando heresia por erro, tem mais aqui se afastar de lá mesmo. Eu disse, dentro da verdade. E aí Paulo ele continua dizendo, no verso 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foram batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, eu não sei se eu batizei alguma outra pessoa, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. E não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não fique vã. Então o que Paulo está dizendo agora? Paulo está dizendo que ninguém foi batizado em nome de Paulo, ninguém foi batizado em nome de Pedro. Paulo não foi crucificado por vós, ele diz no verso 13. Cristo não está dividido. Então logo o que é que o apóstolo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que Cristo não está dividido, ninguém aqui, Paulo não foi crucificado por nós, e nós também não fomos batizados em nome de Cristo, ou em nome de Paulo. Na verdade, Cristo é união, Cristo quem foi crucificado, e nós fomos batizados foi no nome de Cristo. Paulo está tentando trazer aquela igreja, irmão, a união. Paulo está tentando ali, irmão, tirar dos irmãos a indiferença que um está tendo com o outro. Porque quando se cria grupos, o seguidor do Auricélio, o seguidor do Gilmar, o seguidor do Jardel, o que é que vai acontecer? O seguidor do Gilmar vão ficar meio assim com o seguidor do Auricélio, e o seguidor do Auricélio vão ficar meio assim com o seguidor do Jardel. Então não se pode criar grupos. Cada um tem um modo de pregar, cada um tem um modo de falar, cada um tem um modo de agir, tem um modo de dirigir, mas todos estão fundamentados dentro da verdade. E isso é que é importante. E lembrar que o teu Salvador não é o Jardel, não é o Auricélio, não é o Gilmar, o teu Salvador é Jesus Cristo. E lembrar que quem foi crucificado na cruz por nós não foi nenhum de nós, foi o próprio Filho de Deus. E lembrar que você foi batizado, não foi em nome do Gilmar, do Jardel ou do Auricélio, você foi batizado em nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele fala, né, sobre a questão dos batismos, que ele não batizou ninguém, ele não foi enviado para batizar, foi enviado para evangelizar. E evangelizar não com sabedoria de palavras humanas, para que a cruz de Cristo não seja vã. Aí ele vai do verso 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora Paulo está falando da mensagem que ele trouxe. Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão crendo em Jesus, não é por mérito meu. Vocês estão crendo em Jesus, não é pela eloquência do pregador, porque eu não preguei com eloquência, com sublimidade de palavra. Paulo está dizendo, vocês estão crendo em Jesus, porque a palavra que eu anunciei não foi revelada pelo meu próprio entendimento, foi revelada pelo Espírito Santo. Mas ele fala algo interessante no verso 18, que a palavra da cruz é loucura para quem?
para os que perecem. Ou seja, quando a palavra da cruz, que é a palavra da salvação, da renúncia, do morrer para o mundo, do viver para Deus, do renunciar aos prazeres, renunciar o mundo para viver para Cristo, do abrir mão do pecado, do erro, da mentira, do abrir mão das coisas que trazem prazer para a carne, para viver uma vida de santidade para Deus. Ele está dizendo aqui, que quando nós ouvimos essa palavra, para o mundo ela parece loucura. Quando você fala para um homem que ele tem que abandonar a prostituição, meu filho, você tem que parar de fazer sexo ilícito, isso para ele é loucura. Eu não me esqueço de uma cena que eu vi com meus olhos e ouvi com os meus ouvidos. Quando eu entrei numa determinada favela, mais o diácono Aloísio, e lá quando a gente entrou naquela favela, era bem os lugares onde o diácono Aloísio gostava de estar lá, se embriagando, usando droga. Aí encontrou lá um ex-parceiro dele. Ô Aloísio, tudo bem, rapaz? Eu sou que agora você é crente. Aloísio, pois é, graças a Deus. E o amigo dele disse assim: olha, Aloísio, não é porque você parou de viver que eu vou deixar de ser seu amigo não, viu? Para aquele camarada, o Aloísio parou de viver. Aquele cara não entende que é o contrário. Na verdade, Aloísio estava morto. Quando para o mundo parecia que o Aloísio estava vivo nas drogas, nos vícios, na prostituição, ele estava morto. Mas para aquele cara não, isso é loucura. Como é que pode o Aloísio abandonar essas coisas tão boas? Prostituição, drogas, bebedeiras. Para ele aquilo era loucura. Mas loucura por quê? Loucura porque ele está se perdendo. E todo mundo, meu irmão, escute bem, todo mundo que olhar para você e ver em você uma transformação, todo mundo que olhar para você e ver em você um novo nascimento, e vê em você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, que anda agora numa conduta de santidade, que não anda mais como você andava no passado, todo mundo vai achar loucura isso. Embora eles não digam para você, como o rapaz lá falou para Luiz, mas eles vão achar isso um absurdo. Eles vão achar que você está parando de viver, vão achar que você está parando de curtir a vida, vão achar que você está parando de sentir prazeres. Eles não entendem que prazeres maior você está sentindo na alma, com a presença e a comunhão de Deus. Porque para eles que perecem, a palavra da cruz é loucura, abrir mão disso e renunciar àquilo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, verso 19, por que é poder de Deus? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que é que ele está dizendo aqui para nós, irmão? Que o mundo se acha ser tão sábio com o que eles vivem, como eles fazem, que Deus olhou lá do céu e disse: eu vou confundir a sabedoria dos homens, eu vou confundir a sabedoria deles. E Deus manifesta a sua sabedoria como? A sabedoria de Deus manifesta um Cristo, como disse Isaías, que não tinha aparência nem formosura, que não tinha conquistas terrenas, que não tinha aparências pomposas e gloriosas. Deus envia um Cristo que, olhando para ele, era o mais indigno dentre os homens. Mas aquele Cristo que está ali é a sabedoria de Deus para salvar a humanidade. Só que quando as pessoas olham, elas não entendem. Eles acham que na sabedoria de Deus, Deus tinha que enviar um rei com uma coroa de ouro na cabeça, uma espada na mão e um grande exército matando gente. E Deus não fez assim. Deus enviou um homem, Jesus, simples, humilde, trabalhador, sofredor, e que por fim foi pendurado na cruz do Calvário.
Ali é a sabedoria de Deus. E o mundo sem entender isso, achando isso loucura. De modo que ele diz, no verso de número 22, porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu acho tremendo demais isso aqui, irmão. Chega a me dar assim uma alegria no coração. Os judeus, os gregos, os filósofos, as mentes brilhantes da filosofia, queremos sabedoria, queremos ouvir Cristo, sabedoria. E os judeus, não estamos interessados em sabedoria, nós queremos ver um milagre. Aí Deus vai e pega Cristo, bota o Cristo lá na cruz, ensanguentado, com a coroa de espinho, nu, morrendo como um condenado. E os judeus olham para aquilo, isso aí não é sinal. E os judeus e os gregos olham, muito menos sabedoria. Então ali ele se escandaliza, dizendo que aquilo ali não é sinal e nem sabedoria. Tornou-se escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisa tremenda, meu irmão. Somente, ele diz aqui, ele voltando lá para o verso número 11, 21 aliás, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí agora chegam os pregadores, e dizendo, eu vim falar da sabedoria de Deus, e eu vim dar para vocês um sinal de Deus. Opa, pois não. Houve um homem chamado Jesus Cristo, que andou pregando uma mensagem, anunciando um reino invisível, cujos olhos do homem não podem contemplar, e que por fim ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ali os que perecem estão achando isso loucura, sem sentido, e os escolhidos de Deus, os salvos, só achando, meu Deus, que maravilha, que glória. Aí chega e prega essa mensagem, e esse Jesus Cristo morreu e deu a vida para nos salvar, para nos resgatar. E agora ele diz que você deve crer nele e obedecer a palavra dele. Você deve renunciar a esse mundo e viver agora como quem está morto para o mundo e viver para ele. Aí os outros, alguns que ouvem isso, vai dizer, pai, isso é doidice, isso é loucura. Mas aí aqueles que vão ser salvos escutam isso e já creem na loucura dessa pregação. É isso que o texto está falando. Rapaz, eu sei que isso parece loucura, mas eu estou crendo. Rapaz, que negócio é esse? Rua de ouro, cidade celestial, mansões eternas, eu estou acreditando, está queimando aqui dentro de mim. Aí já todos que não, isso é um absurdo, isso é uma tolice. Foi da vontade de Deus salvar-nos pela loucura da pregação. E a loucura da pregação, irmão, ela fala de sacrifício, de morte, de renúncia. Agora algo, irmãos, que é importante, que é interessante a gente atentar, é que essa palavra chamada de loucura de pregação, escândalo da cruz de Cristo, a qual ele diz aqui que é a única que pode salvar o homem se ele crê. O interessante é observar que essa mensagem não está mais sendo pregada nos púlpitos dessa nação. Não se escuta mais pregar sobre o Cristo na cruz. Não se escuta mais pregar sobre o Cristo que renunciou e que nos ensinou a renunciar. Não se escuta mais pregar na loucura da pregação, das mansões eternas, do arrebatamento, do corpo glorificado. As pregações agora, elas são cheias de sabedoria humana. Elas falam de coisas terrenas. Por quê? Porque as pessoas não estavam crendo, as multidões não queriam vir para a igreja por essa loucura dessa pregação da cruz. O negócio de cruz, a minha vida já é tão sofrida, eu quero lá saber de cruz.
Ah, mas tem um pregador ali que está anunciando em nome de Jesus a prosperidade. Ah, mas tem um pregador ali que está anunciando em nome de Jesus as conquistas e riquezas terrenas. Ah, mas tem uma igreja ali que é animada, lá tem um forró, lá tem um reggae, lá tem um funk, e lá tem uma gincana, o negócio lá é bom. Mas não é esse tipo de pregação aí que vai salvar. A única pregação que salva é a pregação da loucura da cruz. Logo, se a única pregação é a pregação da loucura da cruz, loucura eu digo para o mundo, se a única pregação que salva é essa, logo nós podemos entender o quê? Que aqueles que não estão ouvindo essa pregação e não estão crendo nessa pregação porque não ouviram, não poderão se salvar. As pessoas só poderão se salvar se elas ouvirem a pregação da cruz e crerem nela. Porque foi na cruz que Cristo encravou nossos pecados. Foi na cruz que Cristo pagou as nossas dívidas. Foi na cruz que Cristo nos perdoou, nos limpou, nos santificou, nos purificou. E é nessa mensagem que nós temos que crer. É essa mensagem que nós temos que dar crédito. E a esse Jesus nós temos que obedecer. Esse negócio só de segurar as pessoas na igreja com campanha, e a igreja cada vez mais crescendo, isso não salva ninguém. Esse negócio só de estar dando atrativo, venha para a grande campanha, você não pode perder. Tem um familiar no vício, nas drogas, está com problema, insônia, não consegue dormir direito, problema financeiro, desemprego, venha para a grande campanha, venha. Que isso vai salvar alguém em quê, meu irmão? Venha que Deus vai te dar o melhor dessa terra. Você vai deixar de ser cauda para ser cabeça, vai deixar de estar por cima para estar por baixo. Onde é que isso vai salvar alguém, meu irmão? Mas o que vai lhe salvar é essa mensagem: renuncie à sua vida e morra para o mundo. Abra mão das suas riquezas e reparta com os pobres. Abandone a cobiça, a inveja, o desejo de ostentação, a ganância pelas coisas grandes, e se contente com as coisas simples. Essa mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz. Para que a mensagem da cruz mais louca do que aquela de Mateus 18, Jesus disse para o jovem rico: Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Ah, eu guardo os mandamentos. Que bom. Mas está faltando uma coisa: vende o que tem, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu. Isso é loucura, meu irmão. Loucura. A loucura. Para que a mensagem mais louca do que aquela de Jesus dizendo? Jesus fala, Paulo corrobora, tanto em 1 Coríntios capítulo 7, como em Romanos capítulo 7. O homem não deixa a sua mulher para casar com outra, porque o que fizer tal coisa estará cometendo adultério. E aquele que casar com a mulher que foi repudiada pelo marido, ele também estará adulterando. Isso é loucura. Isso é absurdo. Isso não tem sentido, isso não tem lógica, mas é a mensagem da cruz. Para que coisa mais louca do que se ouvir Jesus dizer: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e me siga. Loucura. Pega a cruz, aborreça seu pai, sua mãe, seus familiares, sua esposa, sua família, sua casa. Aborreça seus vizinhos, fazer eles ficar chateados comigo. Isso é loucura. Essa é a mensagem da cruz. E vocês que são os maiores aí, tornem-se os menores. Sirvam os outros, lave os pés dos outros. Eu, o maior, o pastor presidente, se vir o irmão ali, o porteiro, o pastor presidente, lavar o pé do irmão. Isso é loucura. Cristo disse, irmão, que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas se nós crermos nela e obedecê-la, nós seremos salvos. Seremos salvos.
Ele disse isso. Está vendo a mensagem da cruz como é loucura? Quem que vai nos salvar? O Messias. O Messias é da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi. Então ele é um rei poderoso como Davi. Nunca mais levantou um rei tão poderoso como Davi. Então o Messias vai vir montado com um cavalo, cheio de riquezas, com um grande exército. Não. Mas a mensagem da loucura da cruz diz: João Batista, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Opa, cadê? O povo esperando olhar para trás. Ei, lá vem um Messias, o Cordeiro de Deus. Todo mundo esperando olhar para trás, ver um homem chegando com a pompa, cheio de exército, riqueza. Olha, lá vem Jesus com um cajadozinho na mão, com a roupa simples, andando sozinho. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, é o Messias. João Batista, o senhor não está enganado não? Não. Eu vi o Espírito descer sobre ele, e a voz daquele me disse: esse é o escolhido. Isso é loucura, irmão. A mensagem da cruz: o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo homem, foi preso, passou a noite sendo açoitado, humilhado, cuspido, passou uma noite levantando chibatadas, julgaram ele injustamente na madrugada, levaram ele preso para Pilatos, mandaram crucificar. Ele levou a sua própria cruz até chegar ao Gólgota. Aquele ali, condenado à morte pelos homens, esse rejeitado pelas autoridades, pelos teólogos, pelos filósofos, ele é a pedra de esquina. Ele é o alicerce ao qual todos devem edificar a sua vida, a sua casa. Aquele ali, não, você está enganado. Esse é mais um judeu condenado à morte. Já morreram mais de 10 mil judeus condenados à morte, esse é mais um. Tudo parecia uma loucura, mas Deus, irmão, estava traçando um projeto para salvar a gente. E é por isso que nós que cremos nisso, a igreja que crê nisso, ela é tida como louca. O que é que tem pastor que fica dizendo: como é que o pastor já deu sustento àquele ministério? O homem não cobra dízimo, diz que a oferta dá quem quer. Ou é o governo ou é traficante. Eu ouvi um pastor falar isso na rádio. Eu disse a ele: nem é governo nem é traficante, é Deus. É o Deus das obras loucas, é o Deus das obras absurdas. Isso é loucura. O quê? Você não tem obrigação de dar dízimo. Ei, isso é loucura. Você não tem que pegar envelope ungido, irmão. Isso é loucura. Não, eu quero prosperar, pastor. Pastor, consagra um envelope, vá, ore, jejum, consagra um envelope e dê, que eu quero botar 100, 200, 500 ou 1.000 reais dentro, eu quero prosperar. Não precisa. Você não precisa prosperar. O que você precisa é se contentar com o que você tem. Quer ver uma loucura? 1 Timóteo capítulo 6. Olha lá. Os irmãos estão doidos para abrir a Bíblia. Eu nem abri não, mas eu vi que vocês estão doidos para abrir a Bíblia. Oh, que bom, né? Ver os crentes desse jeito. Sete, 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Loucura. O que ele está dizendo? Filhos, vocês trouxeram o que para esse mundo quando você nasceu? Nada. Então é manifesto que você também não pode levar nada. Então ele diz aqui: esteja contente com que teu sustento, com que cobrir, com que comer, fica com isso contente. É loucura. Quer ver outra? Tiago 5, vai lá.
Já que nós entramos, bora de vez logo, né? Tiago 5. Verso 1: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Miséria hão de vir sobre os ricos, por quê? Verso 2: As vossas riquezas estão o quê? Apodrecidas, e as vossas vestes preciosas estão o quê? Preciosa foi o que acrescentei, né? Comidas de traças. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e o seu ferrugem darão testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como fogo, entesouraste para os últimos dias. O que ele está falando aí? Vocês ricos, vocês ricos, o dinheiro que vocês juntaram está podre aos narizes de Deus, está fedendo, e o dinheiro que vocês juntaram também está ferrujado. E esse ferrugem vai dar testemunho contra vocês no dia do julgamento. Essa riqueza que vocês juntaram vai servir para queimar o fogo, queimar a carne de vocês com fogo. Isso que ele está falando. Loucura. O quê? Meus milhões de reais, minhas mansões, meus milhões no banco, minhas Land Rovers, meus relógios de 30 mil, meu dinheiro, minhas riquezas, isso vai queimar a minha carne como fogo no dia do juízo? Isso é loucura. E é mesmo, mas é mensagem da cruz, mas é mensagem de Deus, é mensagem de Cristo. Loucura. O jovem, eu tenho que abrir mão do sexo? Eu não posso abrir mão do sexo. Os jovens não são casados, eu tenho que parar de fazer sexo com meu namorado? Tenho que parar de fazer sexo com minha namorada? Não, isso é loucura. É loucura, mas é a mensagem da cruz. Os homens, maridos, tem que ser fiel à tua esposa. Mas isso é loucura, pastor. Tem um monte de mulher dando sopa. Lá mesmo na empresa que eu trabalho, lá mesmo no meu trabalho, tem um monte de mulher dando sopa. Eu sempre saio com uma delas, você não sabe o quanto é bom. É loucura. Essa é a mensagem da cruz. Mulheres modernas, você tem que ser submisso aos seus maridos, cuidar das suas casas, serem boas donas de casa e mães. Mulher moderna? Não, é loucura. É a mensagem da cruz, irmão. A mensagem da cruz é loucura para quem se perde. Sabe o que teve muita gente que passou por aqui e nunca mais voltou? Porque nós pregamos a mensagem da cruz. E essa mensagem é só para os loucos que crêem nela. Ele diz aqui, os crentes crêem na loucura da pregação, são um bando de doido. Mas por quê? Doido para o mundo, mas na verdade é a sabedoria de Deus quem revela para vocês. Quando Pedro não tinha a mensagem da cruz gravada no coração ainda, Jesus disse: olha pessoal, é o seguinte, eu vou ser preso, vão bater em mim, vão me humilhar e eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu ressuscito. Aí Pedro: Senhor, não Senhor, de modo algum, não deixa fazer isso contigo não. O senhor ser preso, apanhar, não deixa fazer isso não. Jesus disse o quê? Sai daqui, Satanás, tu não entende os mistérios de Deus, só compreende as coisas do homem. Por quê? Porque para os homens, já que eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Já que eu sou filho de Deus, eu não posso apanhar, eu não posso ir preso, eu não posso ser crucificado. Para os homens era assim, mas aquilo era a sabedoria de Deus. E claro, depois que Pedro foi marcado com
com a loucura da pregação da cruz, né? Ele passou a entender isso em nome do Senhor. Então, irmão, ele diz aqui no verso 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vejam, irmãos, verso 26: a vossa vocação, o chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis desse mundo e as que não são, para aniquilar as que são. Olha o que ele está falando. Deus escolhe as coisas, o que, irmão? Grande ou pequena? Deus escolhe as coisas importantes ou desprezíveis? Esse é você. Por isso você foi escolhido, porque você é pequeno. Por isso você foi escolhido, porque você é desprezível, porque para a sociedade. Por isso você foi escolhido, porque você não é nada. E Deus, Ele escolhe isso para quê? Para que o homem não se glorie em nada, para que a glória seja dele. Porque se Deus escolhesse os grandes, os poderosos, os doutores, os formados, não, é mérito dele, eles são muito inteligentes, mas não, Deus escolheu um analfabeto, um semi-analfabeto, um incauto, um leigo, uma pessoa simples, desprezível para o mundo, para quê? Para que a glória não vá para ninguém mais, a não ser para ele, por intermédio da tua vida. Então o que ele quer dizer com isso, irmão? Ele diz que é para que ninguém, verso 29, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. Nenhum de vocês vai poder se gloriar diante do Senhor. Me escolheu porque eu era bom. Ele está dizendo que te escolheu porque você não prestava. Você concorda com isso, amém? Ainda bem que você concorda. Ele está dizendo: Senhor, mas eu era importante. Não, ele está dizendo que te escolheu exatamente porque você não era importante, porque você não era nada. Você não vai ter mérito diante dele para dizer nada. E aí no verso 30 ele diz: mas vocês são dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele está dizendo: vocês pertencem a Ele. Quem que pertence a Ele? Eu, você, nós somos dele, em Jesus Cristo. Mas não, mesmo sendo fracos, pequenos, desprezíveis, não valendo nada para o mundo, se eu estou em Cristo, eu sou de Deus. Se eu creio em Cristo, eu sou importante para Deus. Se eu creio em Cristo, eu sou amado por Deus, sou querido por Deus. Ele me tem como algo importante. E Cristo foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, o que nós não podíamos ter, sabedoria, nem ser justo por nossas próprias obras, nem se santificar por nós mesmos, e nem alcançar a redenção, perdão dos pecados por nossos próprios méritos. Então Cristo fez isso por nós e deu a nós de graça. Ele fez isso por nós e deu a nós de graça. Ele foi lá e resolveu tudo, de modo que você não precisa resolver mais nada. Somente Ele te chama. Creia na loucura da cruz. Somente Jesus te chama. Creia na loucura da pregação, e você será meu, o Senhor está dizendo. E eu te darei sabedoria, te farei justo, te santificarei, e serei a tua redenção, purificando teus pecados e apagando tuas iniquidades, de modo que tu estarás limpo diante de Deus, sem dever mais nada. Foi isso que Ele fez. E todo aquele que ouve essa mensagem louca e crê nela e se converte para obedecer, torna-se isso que Ele está dizendo, propriedade dele, passa a ser sábio
pela sabedoria de Deus, não pela sabedoria dos homens. Passa a ser justo, não por próprias obras, mas pela justiça de Deus em Cristo. Passa a ser santo, não que você seja bom, mas por Deus te separe para Ele. E passa a ter os pecados perdoados. Mas somente os que pertencem a Ele. E quem são os que pertencem a Ele? São aqueles que crêem nele. Mas pastor, os católicos não creem, os espíritas não creem, todos os evangélicos não creem. Não é esse tipo de crer. Porque o apóstolo Pedro pergunta: creres que há um só Deus? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Esse crer que ele diz que nós temos que ter, se manifesta com nossas obediências. Uma obediência que é fruto da nossa fé. Esse crer que ele está falando nós temos que ter para poder sermos justificados, santificados, termos a sabedoria de Deus e alcançarmos a redenção, o perdão dos pecados. Esse crer é o crer que me leva a obedecer, por temer a Deus. E é isso que Deus fala conosco essa noite, que nós precisamos entender. Para concluir, nós vimos aqui que esse versículo expositivo, ele não fita apenas um assunto. Você percebeu isso? Nós temos que entender o que Paulo falou para a igreja de Corinto, que era uma igreja gentil igual a nós, que a primeira coisa importante que foi falada aqui essa noite é que é preciso a igreja superar as indiferenças e sermos um povo unido. Que nós não podemos fazer acepção deste ou daquele irmão, temos que amar todos de igual modo. Que nós não podemos criar facções e grupos e divisões dentro da igreja, de modo que venha gerar contenda, discórdia. Isso sim. E a outra coisa que ele nos ensinou aqui foi que nenhum homem tem o mérito da nossa salvação, apenas Cristo. Cristo quem foi crucificado, Cristo quem foi morto, e no nome dele que nós somos batizados. E a última coisa que ensinou para nós aqui é que Deus vai salvar apenas os que creem na loucura da pregação. Os que acham essa pregação loucura, de modo que a rejeitam, não serão salvos. Os que procuram o evangelho light e um caminho mais fácil, uma igreja mais light, não serão salvos. Apenas aqueles que creem na loucura da pregação e obedecem é que serão salvos. E eu espero que você seja esse. Eu espero que de fato você esteja crendo nessa palavra que parece loucura para muitos. E outra coisa importante, irmãos, é que se as pessoas só poderão ser salvas se creem na mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, então essa mensagem da cruz ela tem que ser pregada. Só que ela não está sendo pregada. Vocês não escutam essas mensagens nas rádios, na televisão. As pessoas não escutam essas mensagens no púlpito das igrejas. Até nos cultos campal, a gente estava viajando ontem, mas o irmão João, o irmão Auricélio, e a gente falando, olha, até nos cultos campal agora os pastores estão pregando prosperidade. Outro dia eu estava tendo uma cruzada lá na praça da casa onde eu morava, lá no Antônio Bezerra. E o pastor já chegou lá conversando besteira. Eu não sou pregador, sou contador de história. Se você é contador de história, desce daí e vai sentar na praça. Mas deixaram ele pregar. Aí ele ficou lá contando a história dele, leu o livro da Bíblia e disse para aquelas pessoas que Deus ia resolver o problema delas, se elas viessem. Que Deus ia dar prosperidade, que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo. Como as pessoas poderão salvar assim, irmão?
Se não se prega mais essa mensagem que é loucura para o mundo. Nós estamos vendo uma geração perdida. Nós estamos vendo uma geração caminhando a passos largos para a condenação, e estamos oferecendo para elas milagres. Nós estamos vendo os jovens se perdendo nas drogas, indo para o inferno. Estamos oferecendo para ele: vem para Cristo que ele vai te dar uma vida regalada, um bom emprego. Quando na verdade a mensagem da cruz deveria ser apresentada àquelas pessoas. Venha para Cristo, meu filho, mesmo que você continue pobre, mesmo que você não consiga nada, mas Deus te dará salvação. Vai para um culto campal, faz uma cruzada aí. Se arrependa dos seus pecados, abandone seus pecados, entregue sua vida para Jesus, para vocês serem salvos. Embora vocês continuem passando lutas e problemas, mas o Senhor lhes dará uma glória eterna no final. A mensagem da cruz, a loucura da cruz, precisa voltar a ser pregada nos púlpitos das igrejas. Precisa voltar a ser pregada nas ruas dessa cidade. Precisa voltar a ser pregada nas televisões, nas rádios. Irmão, eu nem sou dessa época. Da época sim, porque eu era muito jovem, eu nem me lembro. Isso há 30 anos atrás, eu tenho 40, eu tinha 10. Se você ligasse a rádio, era esse evangelho da cruz que você ouvia. Se você ligasse a TV, tivesse algum crente lá, era esse evangelho da cruz que você ouvia. Se você fosse numa igreja, estava lá, meu irmão, era esse evangelho da cruz que você ouvia. Alguns de nós aqui ouvimos nossos avós ou parentes contar alguma coisa sobre isso. Mas hoje não. Hoje tudo mudou. Eles acharam que aquela mensagem não era sábia, acharam que era loucura, e passaram a pregar o que eles pensam que é sabedoria. E por isso eles trocaram, inverteram a situação. Mas graças a Deus, irmão, como Paulo sempre diz aqui nas suas cartas, graças a Deus por vocês que creem nessa mensagem da cruz. Graças a Deus por vocês, jovens, que estão controlando os hormônios e estão procurando obedecer os pais e as mães e andar em santidade. Graças a Deus por vocês, maridos, homens de Deus, que com toda tentação você tem conseguido ser fiel à sua esposa. Graças a Deus a vocês, mulheres de Deus, mulheres santas, que com toda luta e estresse às vezes tem conseguido ser submissa ao seu marido e honrar ele. Graças a Deus por vocês, que têm o cheiro de Cristo, que são o sal dessa terra, que são a luz desse mundo. Porque ainda há esperança de que essa mensagem volte a ser pregada por intermédio da sua vida, no seu trabalho, nas ruas, nos lugares onde nós formos. Ainda há esperança de que muitas pessoas vão ser realmente salvas e não apenas se tornar evangélicos. Porque a igreja evangélica tem crescido muito, mas a igreja dos salvos tem crescido pouco. Mas aí isso nos dá esperança, olhar e ver um povo simples, que não anda de Land Rover, que não usa o terno do 007, que não mora em mansão, mas que crê na loucura da pregação. E é por intermédio da tua vida que Deus vai salvar muitos ainda, em nome de Jesus. Mas entenda, se você está crendo na loucura da pregação, então obedeça. Se você está crendo na loucura da pregação, então pratique ela. Se você sabe que é certo, se você sabe que é correto, então ponha em prática. Isso vai fazer a diferença. Se você sabe o que você sabe o que é certo, minha irmã, pela loucura da pregação, então obedeça. Os homens do mesmo jeito, a igreja como um todo. Aquilo que vocês têm ouvido e têm crido, mesmo parecendo loucura, mas que é verdade, põe em prática. Se a igreja brasileira fizer uma reforma e voltar a crer na loucura da pregação,
os shows vão acabar. Acaba com shows. Como está louco? Isso tenha juntado os jovens. Mas acaba. Mas isso é loucura acabar. É loucura mesmo. Mas tem que acabar. É a mensagem da cruz. E os cantores parem de ganhar dinheiro e juntar riquezas com o dom de Deus. Parem de vender os dons de Deus que está dando milhões para vocês. Mas como? Isso é loucura. A venda dos meus dons está sustentando a minha vida. Como é que eu vou abrir mão? Isso é loucura. Sim, é loucura mesmo. Mas é a mensagem da cruz. Se a igreja brasileira voltar a viver a mensagem da cruz, irmão, o neopentecostalismo vai ser extinto. O reteté vai se acabar. Se a igreja brasileira voltar a viver a mensagem da cruz, nunca mais ouviremos falar nem em rádio, nem em televisão e nem nos outdoors que está marcado um show gospel, porque tudo isso vai ser extinto. Os crentes, ao invés de estarem pulando dentro de um salão em ritmo da música do Thales Roberto, ou seja lá de quem for, estarão trancados em suas casas, em seus quartos, com os joelhos no chão, orando. Se a mensagem da cruz, a loucura da cruz voltar a ser pregada novamente, o riso que está sendo produzido vai ser trocado pelo choro. Os nossos dentes vão aparecer menos, as nossas lágrimas vão aparecer mais. Se a mensagem da cruz voltar a ser pregada novamente e vivida, nós voltaremos novamente a ter crentes com joelhos calejados de orar. Nós voltaremos de novo a ter aqueles irmãozinhos simples, que não sabem ler direito, que não usa ponto nem vírgula, mas que lê a palavra com verdade, sem adulterar. Como disse um pregador, vai voltar o tempo de novo a pregar os promódios, para o quê? Mas pregar com sinceridade e com verdade. Mas para isso é preciso a mensagem da cruz voltar. A gente vinha de Madalena ontem à noite, a gente vinha cantando louvores da harpa, louvores tipo aquele, qual foi que eu passei para vocês, irmãos? 422, né, que eu achei bonito. Louvores tipo esse aqui, ó. Deixa eu só ver um trecho. 465, olha aí. Só um trechozinho, vai, irmã, essa senhora. 465. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo assim. E aqui ele vai lendo, falando de coisas bíblicas, falando de coisas da história de Jesus. E quando nós cantávamos esses hinos, esses louvores antigos, eu ia passando na estrada mais Auricélia, irmão João, e olhava para aquela casinha dentro do mato. Eu lembro que nós cantando esse louvor, passamos por uma branquinha lá dentro do mato, e ali me veio a memória, a igreja antiga, os irmãos reunidos com simplicidade, a luz de lamparina, sentados em volta de alguma coisa, as cadeiras em volta ou sentados no chão, e adorando a Deus com sinceridade. E no final da mensagem sempre o pregador: irmãos, aguentem, porque Cristo está voltando. Isso me veio ali a memória, e me veio aquela alegria, o desejo de viver um tempo que eu nunca vivi, o desejo de voltar a uma época que eu nunca fiz parte. Mas se nós pregarmos e vivermos essa verdade, mesmo tendo luz elétricas e mesas e cadeiras para sentar, microfones e instrumentos, mas poderemos adorar a Deus em verdade, tanto quanto ao povo do passado.